Olá, meus queridos, bom dia a todos. Aqui é o Ilquias falando com vocês e eu quero trazer uma informação importante. Tá passando aí nos jornais sobre o conflito aí entre Bielorrússia e a Polônia por causa da crise migratória. E são diversas as matérias e eu queria explicar uma coisa para vocês entenderem, né, como funciona o mundo. E talvez vocês também estudarem as escrituras e começarem a olhar para um órgão aí que muitos acham que não é tão importante, mas é extremamente importante, que é a ONU nessa situação toda, tá bom? Já falamos, irmãos, existem leis nesse mundo, leis que foram criadas, as leis atuais, as leis das nações atuais, que é regido pela ONU, tá bom? Que foi criada pós a G Mundial, a Segunda G Mundial, foi criada nos Estados Unidos, portanto, ela precisa de uma reforma e vai ser reformada a ONU, mas as leis vigentes internacionais hoje são baseadas no que foi feito após a Segunda Guerra Mundial, em 1945. Olha o que está acontecendo nessa fronteira. Os conflitos no Oriente Médio, como na Síria, no Iêmen, que começou com as invasões e a tomada de petróleo, de recursos naturais, derrubada de governos para poder ter mais influência e usufruir dos recursos da terra por meio do Ocidente, gerou crises migratórias que você vê que hoje o Ocidente ele todo é uma concha de retalhos. Né? Nós temos uma população islâmica gigantesca na Europa, nos Estados Unidos, mas principalmente a Europa. Mas olha só, no preço uma hora vem, né? A Europa foi o país que colonizou a África, o Oriente Médio, extraiu recursos, colocou dentro dos países tribos que se odeiam no mesmo local para digladiarem, financiavam um lado ou outro para suprimir o seu próprio povo ou um inimigo regional, no intuito de sugar o continente africano, aquelas nações, causaram muita destruição no mundo inteiro, a Europa. E hoje eles sofrem com isso. Na fronteira, por meio da Bielorrússia, muitos migrantes oriundos do Oriente Médio estão migrando por meio do território russo e da Bielorrússia para tentar entrar na União Europeia e que faz esse país fronteira com a Polônia. Olha só, a maior parte desses migrantes são pessoas vindas do Oriente Médio que querem entrar na União Europeia, da qual a Polônia faz parte. Cruzar a fronteira a partir de Belarus, que é a Bielorrússia, seria, portanto, o último passo para conseguir adentrar no bloco europeu. A Polônia e a União Europeia acusam o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko de instrumentalizar os imigrantes. A suspeita é que Lukashenko permitiu a passagem de milhares de pessoas em direção à fronteira polonesa. E isso é em retaliação às sanções impostas à Bielorrússia. Por quê? Teve as ditas eleições aí no ano passado em Belarus, no começo do ano, onde o Ocidente tentou usar algumas lideranças, mulher, para tomar o poder na Bielorrússia, que é um país cujo Alexander Lukashenko, o atual líder da Bielorrússia, ele é aliado, fortíssimo aliado, apoiado, financiado e protegido de Vladimir Putin, da Rússia, que é um inimigo da União Europeia, pelo menos aparentemente é. E como o Ocidente não conseguiu derrubar ele dentro da Bielorrússia, agora aqui que chega para nós é que estão taxando ele como um presidente mau, que por meio de eleições fraudadas tomou o poder, é um tirano e etc. e tal. Ele faz mal para o seu povo, e foi barrado. Muitos acordos econômicos
foram cortados e sanções pesadas do Ocidente contra a Bielorrússia foram impostas. Né? E economicamente a Bielorrússia sofre muito com isso. Não entra mais aviões, né, nem mesmo comercial que venha do Ocidente para a Bielorrússia, nem compram mais nada de lá. A ideia é destruir economicamente o país até que o povo se revolte e derrube o presidente, o que não tem vindo a dar tão bem, já que o Putin tem ido lá e mantido Lukashenko no poder. Por quê? Se você for olhar no mapa, deixa eu abrir um mapinha aqui para vocês, né? Mapa Bielorrússia, vamos lá, e Europa, vocês vão ver uma coisa bem interessante, tá bom? Se este presidente cair e fosse colocado no poder as pessoas que o Ocidente queria, é uma coisa que o Putin jamais irá permitir acontecer, porque olha este mapa que interessante, tá vendo? A Bielorrússia está muito, mas é muito perto, né, da Rússia. Aqui, ó. E se a OTAN conseguir colocar tropas e armamento aqui, em especial armas nucleares nesse território aqui, olha a Rússia aqui, a capital Moscou. Não é à toa que a Rússia vem toma o Kremlin, né, a Rússia, o Kremlin toma a Crimeia aqui na Ucrânia, justamente para tentar barrar as tropas da OTAN aqui e tentar se aproximar para conter as ameaças do Ocidente. Mas esse país aqui e a Ucrânia, que está sendo muito fortemente armada agora, essa região da Ucrânia que permanece de pé, liderada pelo Volodymyr Zelensky, eles têm desenvolvido inclusive drones, né, muito avançados, porque a ideia é justamente conter a Rússia aqui. E essa região em vermelho aqui, ó, é a Bielorrússia. O Putin mantém o Lukashenko aqui porque se cair e entrasse umas que o Ocidente queria, além deles implantarem os ideais malucos do Ocidente, o globalismo, aquela agenda maligna deles e etc e tal, eles iam pôr suas forças justamente na fronteira aqui, ó, bem dentro praticamente do território russo. Então, em retaliação a tudo isso, a Bielorrússia tem aberto suas portas e mandado para a fronteira com a Polônia, né? Se você pegar o territóriozinho aqui, olha só, a Polônia está bem aqui, ó. Então eles deixam os migrantes passarem, porém eles conduzem os migrantes fortemente. A polícia, eles não retêm aqui no território, eles mandam e empurram para a Polônia, tá bom? Ao invés de eles manterem no território vermelho, eles empurram para cá, para a Polônia, e aí, claro, nisso tudo, o Putin, que é um estrategista muito inteligente, aqui essa matéria do Sputnik, o Putin diz o seguinte: o Belarus não inventou as crises migratórias na União Europeia. Suas causas foram criadas pelo Ocidente, o que é verdade. Os próprios países ocidentais criaram as crises migratórias, afirmou o presidente russo Vladimir Putin em entrevista. Não devemos esquecer de onde vieram as crises relacionadas com os migrantes. Será que foi a Belarus que inventou este problema? Não. Essas são razões que foram criadas pelos próprios países ocidentais, incluindo países europeus. As crises são de natureza política, militar e econômica, sem dúvidas, sem dúvidas. Bom, e aí uma região que está com problemas sérios, mas a polícia polonesa tem contido para que isso não aconteça. E aí as coisas têm se intensificado como já falei para vocês, né, isso pode acontecer e muito em breve. Os ânimos têm se aflorado, tá bom? E o Putin disse: se a OTAN fizer alguma coisa contra a Belarus, então eles não vão ver outro jeito a não ser atacar a OTAN, né? Se preparar aí militarmente mesmo para o conflito total, e nós vamos ver realmente Europa e Rússia se enfrentando ali, que pode ser algo que pode desencadear então um conflito mundial. Olha só o que está acontecendo. O Reino Unido, tá bom?
o Reino Unido envia tropas para a Polônia, enquanto forças russas aterrissam em Belarus para exercício. Tanto o Reino Unido mandou tropas para a Polônia, para a fronteira com a Bielorrússia, como a Rússia também mandou tropas e exercícios de militares na Bielorrússia. Ou seja, as coisas estão esquentando e muito. As forças militares britânicas estão prestando apoio à Polônia para reforçar a segurança na fronteira, informou o ministro da Defesa Nacional, Mariusz Błaszczak, nesta sexta, dia 12. O Ministério da Defesa do Reino Unido confirmou que Londres enviou tropas para a Polônia de modo a fornecer assistência engenheira na zona fronteira. E aí, a matéria continua aqui. Olha só, já do lado bielorrusso, foi confirmado pelo Ministério da Defesa da Rússia que uma subdivisão da Força Aérea Russa aterrissou para exercícios no país aliado, dos quais participaram cerca de 250 pessoas. Esses tais aqui são paraquedistas, né? E aqueles que eles servem para justamente um ataque rápido, os paraquedistas invadirem um país e os ataques para infiltração no território inimigo. Termina assim, olha só, desde o início dessa semana que as tensões vêm escalando na fronteira entre a Polônia e a Belarus, com vários migrantes do lado bielorrusso tentando forçar sua entrada. A chanceler alemã Angela Merkel e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se têm engajado em conversações para perceberem como resolver essa questão. Vamos lá, irmãos. Hoje no mundo, tá? Eu quero falar sobre isso aqui, ó, tá? E se nós estivermos, né, diante aí de é uma das cabeças da besta. Hoje no mundo existe na ONU o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Eu vou parafrasear o Felipe de Orleans em Bragança, né, o príncipe brasileiro, que ele falou que somente 5 nações no mundo sabem o que de fato está acontecendo na Terra. O resto é conversa furada, tá bom? 5 nações que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, que têm acesso a todas as informações de segurança, e são os únicos 5 países que podem, com um decreto, se eles decidirem invadir uma nação ou criar uma batalha, eles podem, como eles têm o direito de vetar algo. Mesmo que todas as 193 nações digam não ou sim, eles 5 podem dizer não ou sim. Quem manda no mundo hoje é Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e a República Popular da China. Tá bom? Lembra de 2001, quando os Estados Unidos aprovou na ONU a invasão do território iraquiano em 2003? Não interessa se foram contra. Os Estados Unidos decretou e falou, vamos invadir, e isso foi votado e eles criaram essa resolução na ONU e fez. Porque estes 5 têm este poder de fazer isso. Tá bom? Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, França e China é quem de fato tem poder de veto. O que mais esses membros podem fazer? Vamos pegar uns modos de trabalho aqui. Existe o debate aberto, o debate, os briefing, adoções e reuniões privadas. Eu quero que vocês atentem para essas duas aqui, que somente estes 2 podem fazer. É uma reunião privada, fechada ao público e à imprensa, mas é aberta para diplomatas de países não membros do Conselho que solicitarem a autorização à presidência, que podem lá participar também. Mas isso é mantido em sigilo. Nenhum público nem imprensa pode saber. Já existem reuniões privadas estrita, que nem mesmo diplomatas e representantes de outras nações podem participar. Ou seja, se só os 5 se assentarem na mesa para conversar e decidir algo sobre o mundo, está decidido e acabou. Hoje existem 4 países que estão aspirando a fazer parte disso, tá? Ou seja, aprendam, somente 5 nações é que mandam no mundo. E têm poder no mundo e na ONU, que é a resolução que comanda o mundo. Estes 5 têm poder de fazer coisas no mundo que ninguém mais tem, e tem informações que ninguém mais pode ter acesso. Porém, a Bíblia em Apocalipse 13 fala de 7 cabeças e 10 chifres. Falam que haverão 7, não é? Ou 10 reis. Eu acredito que ainda mais 2 nações entrarão aqui. O Brasil é um dos que estão sendo indicados para isso. Brasil e Índia. E eu acredito muito piamente que a Índia com certeza seria
aqui entraria para isso por ter um poder nuclear e um exército tão grande, uma população de 1,3 bilhão de pessoas, e de suma importância para o Ocidente para conter a China no mundo, inclusive ali na região do Indo-Pacífico. É uma nação que pode muito bem entrar nisso aí. Agora o outro não sabemos, mas não há dúvida de que há mais duas que vão entrar. Mas hoje no mundo é só esses 5 que mandam. Tá bom? Mas esse vídeo é para vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor permitir e vivermos.